Olá, amigos do programa Saber Espiritismo, boa noite. Aqui é Geraldo Lemos Neto e vamos transmitir diretamente do portal Saber Espiritismo com a colaboração dos nossos amigos Marco Gandra, Silvana Saldanha e Solange Guentes, aqui nos bastidores, que estão fazendo possível essa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Bom, antes de entrarmos no tema escolhido para a continuidade de nossos estudos, nós queríamos agradecer as pessoas que têm escrito para nós, colocando suas observações, suas dúvidas e seus incentivos. Então, a Maria Camacho, lá de Portugal, aquele abraço. A Valquíria Domingues, de Piedade, no estado de São Paulo. O Alisson Drum, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. A Patrícia Lacerda, de Guaba Grande, no Rio de Janeiro. A Isabel Oliveira, aquele abraço, Isabel, lá do Rio de Janeiro, da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. E também a Luzinete Varela, de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Firmo Filho, de Caruaru, em Pernambuco. A Vilma Lima, de Leme, São Paulo. A Lilian Carneiro, de Monte Carmelo, Minas Gerais. A Tereza Catapano, lá de New Hampshire, Estados Unidos. A Fátima Freitas, lá de Maringá, Paraná. O Ronaldo Faria, aqui de Minas Gerais. O Wilson Arruda, de Aracaju, Sergipe. Aquele abraço, Aracaju. A Valéria Morales, lá de Bauru, no interior de São Paulo. A Cissa Rússia, lá de Recife, Pernambuco. A todos vocês, o nosso muito obrigado pelas manifestações de apreço e de carinho. Dentro do possível também vamos responder os nossos irmãos Gilberto Pinheiro e Naldo Costa Nascimento. O Gilberto Pinheiro nos mandou um e-mail extenso. Olá, Gilberto. Nós vamos tentar colocar este assunto. Você fala sobre a questão dos animais, sobre a questão também, inclusive, da alimentação humana a respeito dos nossos irmãos inferiores, que são os animais, as atrocidades que se cometem nesse processo alimentício da humanidade terrestre. E como esse é um tema que está vinculado ao livro Missionários da Luz, que será enfocado na semana que vem, quarta-feira que vem, nós vamos tentar encaixar este assunto dentro dos nossos comentários. Tá bem, Gilberto? Fica combinado assim? Ótimo. E o Naldo Costa Nascimento, que falou sobre André Luiz Ser Carlos Chagas, nós vamos falar nisso hoje. Faz parte da nossa apresentação de hoje. E também queremos agradecer o carinho do Rodrigo Lorenzi. Muito obrigado, Rodrigo. E também o Rods, que me corrigiu. Eu estava falando do incêndio em que a Valquimar tinha desencarnado, né, no programa anterior, e eu me referi ao edifício Andraus de São Paulo, e ele me corrigiu. Não, na realidade foi o edifício Joelma, porque foram dois incêndios, um atrás do outro, e eu realmente me confundi. Você tem razão, ela desencarnou, a Valquimar desencarnou no incêndio do edifício Joelma, em São Paulo. Muito obrigado, Rods. Mas vamos então às nossas considerações de hoje sobre o livro Os Mensageiros. O programa tem a continuidade do estudo da obra de André Luiz, que foi psicografada por Chico Xavier. Nós gastamos 2 programas falando sobre o livro Nosso Lar e hoje vamos tentar dar ênfase ao livro Os Mensageiros. Não é nossa intenção, gente, dissecar o livro inteiro, tá certo? Mesmo porque seria impossível. Cada obra de André Luiz é uma enciclopédia de informações, de novidades, principalmente para nós que habitamos a face terrestre. Então, dentro do que é possível, a gente vai comentar alguns aspectos, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista das informações que são trazidas pela psicografia de Chico Xavier. Quando eu falo do ponto de vista espiritual, é o seguinte, porque durante a psicografia de Chico Xavier, dessas obras de André Luiz, para quem não sabe,
ou quem está entrando agora, nós já comentamos isso em vários podcasts, não custa repetir. Chico Xavier, quando residia na cidade de Pedro Leopoldo, a partir de 1931 começou a trabalhar como bico na fazenda Modelo, né? Era o terceiro emprego dele para sustentar a família. Ele acabou fazendo depois, em 1935, um concurso público federal e, passando no concurso, ele então se dedicou tempo exclusivo como funcionário público federal do Ministério da Agricultura nas tarefas da Fazenda Modelo lá de Pedro Leopoldo, sua cidade natal. E aí, como os céus colaboraram nesse processo todo, o chefe dele nesta época era o Dr. Rômulo Joviano, que já era espírita, né? Ele foi transferido para Pedro Leopoldo em 1927 e já veio, ele e a esposa já eram espíritas militantes. Isso facilitou muito a tarefa do Chico, e o Dr. Rômulo, no primeiro andar da casa onde residia, reservou um espaço para a psicografia do Chico Xavier. Foi nesse espaço que hoje inclusive existe um memorial nesse espaço, coordenado pela Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo, sob a coordenação do nosso querido companheiro e irmão John Harley, onde o Chico psicografou todos os romances de Emmanuel, as obras também de Humberto de Campos e as obras de André Luiz até Evolução em Dois Mundos. Olha só, então um espaço que foi reservado para isto, né? Ele ia para lá depois, naturalmente, do horário de serviço. O horário dele de serviço se encerrava às 5 horas da tarde. Ele tomava um lanche com a família Joviano e a partir das 6, 6h30, 7 horas, ele ia se concentrar alguns dias da semana, os dias naturalmente que ele não tinha reuniões públicas, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Lá ele recebeu todos esses livros de André Luiz. E 2 vezes por semana, na terça e na quarta, ele subia na família Joviano para fazer o culto do Evangelho no lar. E durante este culto do Evangelho no lar, o que acontecia? Os espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio, eles se manifestavam pela psicografia do Chico, fazendo referência exatamente aos livros que naquela ocasião o Chico estava psicografando, correto? É assim que, por exemplo, nós vamos ver Emmanuel comentando as próprias obras, os próprios romances e as obras de André Luiz, e também o espírito de Neio Lúcio. Por isso que nós temos essa informação espiritual que é relevante. Por quê? Porque é a opinião dos espíritos guias de Chico Xavier, os espíritos mentores da tarefa psicográfica de Chico Xavier, a opinião deles mesmos a respeito da obra de André Luiz. Então, não é uma visão humana, terráquea, terrena, dos espíritas encarnados. É uma visão dos espíritos que coordenavam a própria psicografia de Chico Xavier a respeito dos livros de André Luiz. Vamos ver, então, o que eles disseram naquela ocasião, em 1943, final do ano de 1943, o que esses espíritos, Neio Lúcio e Emmanuel, falaram sobre a obra Os Mensageiros. A primeira mensagem que temos a respeito é uma mensagem de Neio Lúcio, que foi psicografada pelo Chico no dia 8 de dezembro de 43, né? E ele diz assim: nós estamos muito satisfeitos pelo início do novo esforço de André Luiz. Que Jesus lhe permita a edificação de mais um detalhe da construção espiritual já mentalizada pelos que nos orientam das esferas mais altas. O trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas com nosso lar. Olha que bonito que Neio Lúcio está falando conosco, né? Através do próprio Chico, na psicografia do Chico, no culto do Evangelho da família Joviano,
O culto se chamava Culto do Evangelho no Lar, Professor Arthur Joviano, em homenagem ao próprio professor Arthur Joviano, pai de Dr. Rômulo, que nada mais é do que a personalidade de Neio Lúcio, né? Então, voltando aí, Marco Gandra, nós temos que ver olha a delicadeza com que o Neio Lúcio vai comentar. Eles estavam satisfeitos por quê? Porque o primeiro degrau deste programa mentalizado por mais alto, olha só, ele fala assim, o Chico estava começando então um novo trabalho, e os espíritos estavam satisfeitos com isso. Qual que era esse novo trabalho? O segundo livro, chamado Os Mensageiros, né? Então, ele pede a Jesus que abençoe esta edificação, que ele chama de mais um detalhe da construção espiritual que havia sido mentalizada de mais alto, das esferas mais altas. Nós já comentamos nos programas anteriores que o Chico Xavier revelou que o André Luiz não é o autor de tudo isso, não é? Ele foi escolhido, o mensageiro, pela espiritualidade mais alta, para transmitir esses ensinamentos que foram realizados, foram classificados, debatidos, escolhidos por uma comissão de sábios, de 12 sábios da espiritualidade mais alta, e que teve a colaboração de inúmeros espíritos, dentre eles Emmanuel, Neio Lúcio, Bezerra de Menezes, o próprio André Luiz, que foi o mensageiro, que foi quem escreveu tudo isso, né? Até esta semana mesmo nós recebemos um comentário de uma amiga no Facebook dizendo o seguinte, que ela é muito estudiosa e que ela estava lendo os livros de André Luiz na sequência, mas quando ela chega no Evolução em Dois Mundos, ela achou que era outro autor, que não podia ser André Luiz. De fato, ela tem toda a razão, né? Nós sabemos por informação do próprio Chico Xavier, por um lado, e do Emmanuel e do Neio Lúcio por outro, através da psicografia do Chico, que esse foi um trabalho de equipe, um trabalho que foi coordenado por 12 sábios da espiritualidade maior e, portanto, ele foi mentalizado de cima para baixo, não é? De lá dos altiplanos da vida espiritual superior, ele foi sendo mentalizado, os temas principais foram sendo condensados depois de um amplo debate, esse amplo debate ao qual participou naturalmente Emmanuel, participou Neio Lúcio, participou Bezerra de Menezes e, claro, André Luiz, Hilário Silva e outros espíritos, é que então foi dado substrato daquilo que André Luiz escreveria pela psicografia de Chico para chegar a nós outros, homens e mulheres da Terra, né, encarnados aqui na Terra. Então, essa construção espiritual, a gente pode até fazer a seguinte imagem: é uma escada que foi sendo construída degrau a degrau. O primeiro degrau, nosso lar. O segundo degrau, os mensageiros, né? E aqui Neio Lúcio vai comentar uma coisa muito importante. O trabalho educativo é muito grande nessas páginas, ou seja, as páginas do livro Os Mensageiros, trabalho esse que foi iniciado no livro Nosso Lar. E aí ele dá a razão, passando agora para o próximo slide, viu, Marco Gandra? Ele dá a razão pela qual isso é muito importante. Porque essas páginas, segundo o Neio Lúcio, preparam de modo mais eficiente, gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados. Então, a partir do momento que nós passamos a ler esta obra, começada em Nosso Lar e continuada no livro Os Mensageiros, essas noções transmitidas pelo espírito de André Luiz, elas são mais reais, mais próximas da realidade espiritual dos homens, né? Então, por esta razão, vai nos preparar, homens encarnados, homens e mulheres encarnados,
A partir do momento que tomamos ciência desses conhecimentos espirituais superiores, que estão sendo trazidos e relatados por André Luiz, através das mãos de Chico Xavier, nós estamos mais preparados para enxergar com maior eficiência a nossa realidade espiritual. E também estamos mais cientes do grande esforço dos amigos espirituais, dos mentores, dos guias, daqueles que nos protegem no mundo espiritual, e que, se não fora a explicação minuciosa de André Luiz do trabalho, dos esforços desses abnegados mensageiros, nós não teríamos sequer noção do quanto nós somos abençoados e do quanto nós somos protegidos por eles. E aqui vai o nosso preito de gratidão, de carinho a esses mentores inominados. A maioria de nós nem sabe o nome desses mentores e guias espirituais que estão nos protegendo, então me permitam dedicar a eles esse momento de gratidão, de reconhecimento profundo pelo trabalho que realizam em prol de nossa evolução espiritual, em prol de nossa defesa contra o mal, contra nós mesmos, nossos próprios deslizes, a força, a coragem, a transmissão de energias benéficas que nos dão e a maioria das vezes, sem que nós sequer tomemos ciência da complexidade, da beleza do trabalho que eles realizam. Este livro, Os Mensageiros, vai revelar esta faceta, a faceta do amparo espiritual gigantesco que nós aqui na Terra temos com a bênção desses benfeitores. E nessa mensagem, o Lúcio vai completar dizendo assim: o espírito de compreensão se fará mais produtivo, mais espontâneo, face a essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. Então, olha a nossa responsabilidade. A partir do momento em que a gente toma contato, toma ciência deste conteúdo maravilhoso de amparo espiritual em nosso favor, principalmente, gente, amparo espiritual dedicado à mediunidade. Por quê? Porque no livro Os Mensageiros vai se colocar ali várias histórias de médiuns falidos. Médiuns que foram médiuns na Terra, que tiveram a oportunidade de trabalhar com a mediunidade com Jesus aqui na Terra e malbarataram o tempo, desconsideraram a oportunidade, se desviando, seja por questões financeiras, por questões de poder, por questões de sensualidade, se desviando dos mais necessitados e aflitos, e também dos postulados simples da doutrina dos Espíritos. O livro Os Mensageiros vai trazer, através dos seus vários capítulos, informações preciosas a respeito da mediunidade falida. E isso não é acaso, convenhamos, gente? Por que o André Luiz ia se ater, naturalmente transmitindo os ensinamentos espirituais desses sábios da espiritualidade maior? Por que ele ia se ater à descrição das falhas dos médiuns na vida espiritual? Aqueles que já passaram pela vida como médiuns, malbarataram a experiência mediúnica e chegaram no mundo espiritual falidos. Ora, isso é um grande alerta para todos nós que militamos ou trabalhamos no campo da doutrina dos espíritos e especialmente no campo da mediunidade, para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros desses indivíduos relatados no livro Os Mensageiros. Então, isso é um alerta, O livro também é um tapa na cara. É um alerta para a nossa realidade espiritual. Olha, se você tem algum compromisso com a mediunidade, não adie esse compromisso. E, principalmente, não o malbarate, não o desvie.
mantenha-se com perseverança no caminho do bem, da fraternidade, naquilo que o Evangelho de Jesus tão bem nos ensina, que é a solidariedade simples, desinteressada e pura em favor dos que mais sofrem, dos que mais padecem, dos que menos conhecem e dos que mais precisam de apoio e consolação, instrução e esclarecimento, porque esta é a função da mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é consolar e esclarecer, não é? Então, e tudo com muita simplicidade, sem vanglória, sem vaidade, sem egoísmo, porque nós não somos nada. A verdade é essa. Os médiuns são grandes devedores perante a lei. Nós precisamos dar cumprimento a este compromisso para dar conta do nosso recado coletivo, que nada mais é do que o resgate de compromissos também coletivos que talvez tivéssemos tido em outras encarnações, no campo da política, no campo dos reinos do mundo, fazendo mal a muita gente. E a bondade de Jesus e a misericórdia de Deus é tão grande que nos faculta a reencarnação e, às vezes, a possibilidade de trabalhar na mediunidade para resgatar o débito coletivo também de forma coletiva, trabalhando coletivamente em favor do povo. Chico várias vezes falava conosco, e eu ouvi isso várias vezes dele: Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E tudo que estiver fora disso é conversa fiada, né? Então nós temos que sempre nos perguntar isso, como médiuns, como palestrantes, como dirigentes, como frequentadores das casas espíritas, se nós estamos tendo esta liga com o povo que precisa de esclarecimento e consolação, né? Bom, aí vemos uma outra mensagem também de Neio Lúcio, já é janeiro. Lembrando, na mensagem anterior, Neio Lúcio fala que o Chico estava começando a psicografar a segunda obra de André Luiz, que é Os Mensageiros. Isso foi início de dezembro de 1943. Agora, já no final de janeiro, no dia 26 de janeiro de 1944, é Neio Lúcio novamente que vai falar sobre os mensageiros. Ele fala assim: sobre o novo livro de André Luiz, Os Mensageiros, as teses são as mais complexas, os assuntos mais palpitantes. Olha só, já mostra aí que há uma graduação superior ao abordar esses assuntos em relação ao primeiro livro, em relação ao Nosso Lar, não é? Naturalmente, ele está mostrando aí para a gente que as teses foram mais complexas, já se aprofundou um tanto mais acerca do conhecimento da vida espiritual e da responsabilidade do homem na Terra, né? Então a gente pode, sem sombra de dúvida, classificar o livro Os Mensageiros como o degrau seguinte, o degrau superior aos esclarecimentos que foram dados pelo livro Nosso Lar. E Neio Lúcio chega a dizer que as teses abordadas no livro Os Mensageiros são mais palpitantes. Ora, por que são mais palpitantes? Porque elas dizem exatamente respeito à responsabilidade do médium na Terra, né? A tarefa da mediunidade com Jesus. Não é à toa, portanto, que o título do livro foi dado um título genérico, né? Os Mensageiros. Mensageiros, naturalmente, remetendo-nos à imagem da mediunidade com Jesus. Cada médium na Terra nada mais é do que um mensageiro de Jesus para transmitir os bons ensinamentos, a boa nova do Cristo, a paciência, o bom ânimo, a alegria de viver, a coragem, né? Tudo isso faz parte do compromisso do médium aqui na Terra. Se ele se desvia, terá naturalmente que se haver com todas as consequências do mau uso que houver praticado da sua mediunidade. E Neio Lúcio continua, através da psicografia do Chico, no dia 26 de janeiro de 44, dizendo o seguinte: é um mundo novo para a responsabilidade individual.
Esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Novamente mostrando aí para nós que esse esforço de esclarecimento através da psicografia do Chico, antes de se materializar pela psicografia, foi antes muito estudado no mundo espiritual, foi muito debatido. Não foi simplesmente André Luiz achou que estava pronto, pegou o braço do Chico e começou a escrever, não. Né? Foi um estudo profundo que foi feito pela espiritualidade maior e que foi se materializando aos poucos, até o momento em que André Luiz começa então a escrevê-lo. E quando ele faz isso, a gente está enxergando aqui essa frase de Neio Lúcio: é um mundo novo que se abre para a responsabilidade individual do leitor, do médium e do leitor. Todos que vamos ler a obra de André Luiz, a gente mergulha num mundo novo, não tem dúvida nenhuma. Muitos de nós até se assombra com a realidade palpável, tão material, tão visível, descrita pelo espírito de André Luiz, não é? E, portanto, nós temos que nos aperceber dessa realidade e introjetar em nós essa noção de que a vida, de fato, continua depois da morte do corpo. E aqui ele vai dizer, inclusive, isso, sobre o título, né? Precisava-se de um nome impessoal. O nome é qual? Os Mensageiros. Que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. Isso é muito importante a gente observar. Neio Lúcio comentando que as observações, os esclarecimentos, os ensinamentos do livro Os Mensageiros têm um caráter universalista. Então não é simplesmente um esclarecimento espírita cristão. Não é destinado somente aos espíritas ou somente aos médiuns. Não. Essas observações têm um caráter universal. Elas se aplicam a toda a vida. Elas se aplicam a todos os setores do trabalho humano. Aliás, no que foi comentado por Emmanuel a respeito de nosso lar, e nós já comentamos no programa passado, né? Nessa mesma data, 26 de janeiro de 44, o Neio Lúcio vai falar uma coisa muito importante também. Ele diz assim: talvez que o trabalho de André Luiz não encontre agora uma compreensão, uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro, aproveitando todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Olha só, então, naquela época, pouca gente sabe disso. Hoje, a obra de André Luiz é aceita pela quase totalidade do movimento espírita, não é? É abraçada pelo movimento de unificação espírita, pela grande maioria das casas espíritas. A oposição ao trabalho de André Luiz é muito reduzido. Mas na época que Chico Xavier psicografou, isso aqui eu quero dar meu testemunho pessoal nisso, porque isso ele me contava, e além de me contar isto, o arquivo pessoal dele de Pedro Leopoldo foi destinado a mim em cartório, e existe uma carta, por exemplo, que o Chico recebeu de um grande, entre aspas, né, de um maioral da parte doutrinária da época, quando ele começou a publicar Nosso Lar, Os Mensageiros, e o fulano acabava com ele, falando que esse livro era um absurdo, que esse André Luiz era um pseudo-sábio, e o Chico guardou essa carta está hoje em meu poder. Então, na época, só para vocês terem noção, o Chico teve muita oposição do meio espírita, do movimento espírita.
né? Porque as pessoas não compreendiam a realidade sobre a qual André Luiz estava fazendo referência. A realidade do mundo espiritual, a existência de cidades espirituais tão palpáveis, tão reais para os espíritos encarnados, quanto são as cidades terrenas para nós encarnados, né? As vinculações estreitas entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Então, muita gente se assustou. E aqui o Neio Lúcio está comentando isso. Talvez que o trabalho de André Luiz não encontre uma compreensão generalizada agora. E realmente não encontrou naquela época. Muita gente chegou a dizer que o Chico era doido, que ele estava obsedado, que André Luiz era um espírito pseudo-sábio. E o Chico me disse assim, olha, quando eu me mudei para Uberaba, eu pensei o seguinte, eu não vou responder a essa gente. Por quê? A minha resposta vai ser silêncio e trabalho. Porque eles vão ver que eu vou trabalhar até o último dos meus dias e eu não vou endoidar. Eu não vou perder a razão. E aí eles vão perder os argumentos de que eu esteja obsedado, de que eu esteja desviado do bom caminho espiritual, né? E de fato isso aconteceu, como todos nós sabemos. O Chico acabou trabalhando 75 anos na mediunidade com Jesus e hoje a sua vida e sua obra é reconhecida muito além das fronteiras do Espiritismo, não é mesmo? Agora, Neio Lúcio vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer, podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro. E um detalhe, falando que André Luiz aproveitou todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Então imagine-se o que ele não disse, o que ele não relatou, né? Ou o que foi cerceado a ele de relatar naquele momento, né? É uma questão muito, muito importante a gente ver isso. Ele simplificou ao máximo. Emmanuel vai dizer, eu já fiz referência aqui no programa anterior, vai dizer o seguinte, que era preciso, aliás, acho que 2 programas atrás, eu fiz essa referência, que era preciso dosar as informações sem desagradar os maiorais da vida espiritual, mas também sem dar alimento excessivo para as crianças espirituais, que eram quem? Somos nós aqui encarnados na Terra, né? Termina essa mensagem Neio Lúcio dizendo, vivemos uma época de grandes revelações interiores. Então, o livro também tem esse foco, né? De voltar o olho do espírita, do médium, do leitor para si mesmo e se questionar se ele está fazendo a sua parte na evolução moral e espiritual a que lhe compete, né? As revelações interiores são muito importantes. Para quem está vendo o slide, está vendo aí uma foto, aliás, isso é um retrato a óleo de Carlos Chagas. Aliás, isso foi pergunta do Naldo Costa Nascimento, viu, Naldo? Então hoje nós vamos tentar responder aquilo que você já sabe, inclusive você afirma isso na sua comunicação conosco via e-mail. Aliás, quem quiser, viu, gente, comunicar-se conosco, pode comunicar tanto pela fanpage do portal Saber Espiritismo no Facebook, quanto pelo e-mail de contato, que é contato@saberespiritismo.com. O Naldo Costa Nascimento escreveu pelo e-mail, falando, Geraldo, fale sobre Carlos Chagas. Nós sabemos que André Luiz é Carlos Chagas, e de fato é sim, Naldo. Nós ouvíamos o Chico Xavier falar sobre isso, principalmente na década de 90, ele falava isso com todo mundo, que André Luiz era Carlos Chagas. No início não convinha dizer que era Carlos Chagas,
porque nós temos que nos lembrar que quando o Chico começou a psicografar a obra de André Luiz, já havia aquela questão da família de Humberto de Campos com ele, que acabou virando um processo judicial, não é? E ele não queria passar pelo mesmo dissabor, embora ele tenha, junto com a Federação Espírita Brasileira, vencido o processo judicial, mas o próprio espírito de Humberto de Campos parou de escrever e assinar o próprio nome, passou a assinar com o nome de Irmão X, não é? Então o Chico não queria, naquela ocasião, falar quem era nem o Chico nem Emmanuel. Aliás, no prefácio da obra Nosso Lar, Emmanuel esclarece claramente que os dados sobre a personalidade de André Luiz haviam sido truncados para que ele não fosse reconhecido. Está lá, para quem quiser ler, no livro Nosso Lar, né? Agora, mais tarde, passados muitas décadas, e a obra já estava consagrada, o Chico passou a assumir para nós que de fato era Carlos Chagas. Aliás, o próprio Valdo Vieira, que recebia também mensagem de André Luiz, deu declarações públicas a respeito de que Carlos Chagas era de fato o espírito de André Luiz. Com relação a... houve um fato muito interessante com o nosso querido companheiro Hércio Márcio Sintra Arantes. Ele era dirigente do Instituto de Difusão Espírita de Arara, São Paulo, uma das maiores editoras de livros de Chico Xavier. Eles têm mais de 90 títulos de livros de Chico Xavier e, naturalmente, tinha uma relação de amizade profunda, de respeito e carinho pela obra do Chico. Caso contrário, não editariam tantos livros dele, não é? E o Hércio, no Anuário Espírita 2004, dá o seu testemunho. Para quem quiser ler, vai lá, procura Anuário Espírita 2004. Se não me engano, foi publicado em julho deste ano. E ele vai dar o seu testemunho que ele foi a Pedro Leopoldo tratar de edições de novos livros de Chico Xavier. E ao chegar na casa do Chico, o Chico estava conversando animadamente com descendentes de Carlos Chagas. Um aluno de Carlos Chagas e também descendentes. E abertamente estava afirmando que André Luiz era Carlos Chagas. O Hércio acompanhou com muito interesse a conversa, né? As pessoas da família Chagas e também os médicos, que foram inclusive alunos de Carlos Chagas, se retiraram. E então ficou o Hércio sozinho com Chico, e ele então questionou o Chico. Chico, então de fato André Luiz é Carlos Chagas? E o Chico então deu toda a confirmação, ao ponto do Hércio escrever esse testemunho no Anuário Espírita 2004. Agora, este quadro que vocês estão vendo é um quadro a óleo, e ocorreu o seguinte: a dona Susana Maia Mozinho, ela era natural do Rio Grande do Norte, mas em 1957 ela conheceu Chico Xavier em Pedro Leopoldo e se tornou uma grande amiga de Chico Xavier. Antes disso, 10, 15 anos antes, ela havia emigrado do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro, onde fixou residência. E mais tarde, o Chico vai ser, inclusive, quando ele passa por uma operação de hérnia na barriga, no ventre, ele tem que ficar 3 meses em repouso. Ele pede para se hospedar na casa de Dona Susana, no apartamento de Dona Susana, na cidade de Petrópolis, cidade da Serra lá do estado do Rio de Janeiro. E nessa ocasião ele fica 3 meses em Petrópolis e pede a Dona Susana para fundar o Lar Espírita André Luiz. Estou mostrando a vocês a ligação de Dona Susana com André Luiz, porque o Chico faz revelações a ela que André Luiz, em outras vidas, tinha sido marido dela, especialmente na época do Primeiro Império no Brasil, não é? Na época de Dom Pedro I, e que ele era médico da corte nessa ocasião, e ela era esposa dele.
E, naturalmente, a vida da corte brasileira era entre o Rio de Janeiro e Petrópolis. E lá ela funda, então, em 1960, o Lar Espírita André Luiz, que funciona até hoje, né? Temos lá no trabalho a dona Wanda Joviano, por exemplo, que mora em Petrópolis e trabalha com eles até hoje. Mas passado algum tempo, o Chico pede à dona Suzana o seguinte: dona Suzana morava no Rio de Janeiro, e ele vira para ela e fala assim: Suzana, você me faz um favor? Eu gostaria que você olhasse lá no Rio uma pessoa ligada às artes plásticas, um pintor, que esse pintor fosse na praia de Botafogo, onde existe uma estátua de Carlos Chagas. Mas eu gostaria que esse pintor pintasse apenas o rosto de Carlos Chagas. Não me interessa a estatura inteira dele, somente o rosto. Você pode fazer isso para mim? Esse pedido foi feito em Uberaba, a dona Suzana Maia Mozinho, fundadora do Lar Espírita André Luiz. Ela então voltou para o Rio e, chegando no Rio de Janeiro, sem saber a quem recorrer, ela não conhecia nenhum artista plástico, nenhum pintor, comentou isso na repartição pública lá do Ministério da Educação, onde ela trabalhava. E um dos colegas falou assim: olha, Suzana, mas eu sou aluno de artes plásticas, eu posso fazer isso para você. Ela nem sabia que o colega dela de trabalho era aluno de artes plásticas. O Chico provavelmente sabia, né? Pedindo isso a ela, o Chico naturalmente já sabia. E ele então se dispôs, foi lá na praia de Botafogo e pintou este quadro que vocês estão vendo aí. A imagem do rosto do cientista, do médico Carlos Chagas. Muito bem. Isso é um quadro a óleo que até hoje está na sala de visitas da casa de dona Suzana Maia Mozinho, na cidade do Rio de Janeiro, lá no bairro do Flamengo. Eu já vi esse quadro pessoalmente, né? E então, depois que o pintor fez esse quadro, ela então naturalmente levou o quadro ao Chico, em Uberaba. Tinha sido uma encomenda do Chico. E aí, quando o Chico recebe o quadro na presença de dona Suzana, ele vai e fala com Suzana assim: que beleza, Suzana, é o retrato de André Luiz. Ele pega o verso deste quadro e escreve exatamente isso: este é o retrato de André Luiz, e dedica o retrato a dona Suzana e assina Chico Xavier. Então nós estamos vendo aí um testemunho de Chico Xavier de que de fato André Luiz era Carlos Chagas. Espero ter respondido aí o seu pedido, seu questionamento, viu, Naldo? Naldo Costa Nascimento. Porque de fato, você tem razão, André Luiz é Carlos Chagas, e o Chico falava isso conosco. Bom, a última comunicação que temos sobre o livro Os Mensageiros é de Emmanuel. Aí o Emmanuel vai mostrar para nós que o livro é terminado por volta de outubro de 1944. Lembrando que ele havia começado em dezembro de 43 e aqui nessa mensagem de 4 de outubro de 1944, Emmanuel diz assim: André Luiz arquitetou um trabalho, Os Mensageiros, nas linhas já conhecidas, a constituir-se de 20 capítulos aproximadamente. Ao nosso ver, é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferecerá relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano de carne. Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho, né? Então, como havia feito referência Neio Lúcio, também o espírito de Emmanuel faz referência de que a obra, o foco da obra Os Mensageiros é dar mais detalhes valiosos, detalhes técnicos valiosos sobre o trabalho de intercâmbio dos benfeitores espirituais desencarnados na cooperação que eles empreendem com o plano da carne, com o plano físico aqui da crosta terrestre, não é? E para quem está enxergando o slide, nós estamos
fizemos esse slide de propósito. Não é o livro Os Mensageiros, mas é o livro Mensageiros do Bem. Esse livro é de quem? Esse livro é do nosso querido Martins Peralva, né? Grande amigo de Chico Xavier, amigo nosso também, que sergipano, presidia a União Espírita Sergipana e depois, em 1947, se mudou para Belo Horizonte, se integrando mais tarde na direção da União Espírita Mineira, onde trabalhou por mais de 30 anos. E nós tivemos a alegria de editar esse livro dele, que estuda o livro Os Mensageiros. Vou recomendar a todos o livro Mensageiros do Bem, de Martins Peralva, que estuda o livro Os Mensageiros de André Luiz. Com um detalhe, o Peralva pediu e o Chico concordou, naturalmente, e Emmanuel também. Emmanuel deu o prefácio através da psicografia do Chico. O prefácio desse livro, Mensageiros do Bem, de Martins Peralva, foi escrito pelo próprio Emmanuel através da psicografia do Chico. E o Peralva, como ele é sempre muito profundo nas suas abordagens, nos seus estudos sobre a obra espírita cristã e especialmente sobre a obra de Chico Xavier, ele foi muito cuidadoso. Cada capítulo do seu livro diz respeito a um capítulo do livro Os Mensageiros, não é? Então isso é muito bacana a gente verificar isto. Agora, para terminar as nossas colocações, como eu disse, é impossível a gente falar tudo sobre o livro, mas eu gostaria de trazer o prefácio. Aí eu vou pedir ao Marco Ganda que mude. Então nós vamos ver aqui o seguinte: a beleza de Emmanuel falando no início do livro. Para quem não sabe, gente, todo o prefácio de Emmanuel é sempre a última parte do trabalho. Embora ele venha no início do livro, né, o prefácio é aquele que abre o livro, mas o Chico psicografava psicografava as obras, e a partir da psicografia do Chico, depois que ele terminava a psicografia, é que o Emmanuel fazia referência ao título, que dava título ao livro, inclusive. Era o Emmanuel que escolhia, ao final do processo, o título do livro, e aí, quando ele escolhia o título do livro, ele escrevia o prefácio. Então nós estamos vendo aqui o prefácio, é exatamente isso, só passar, é isso aí. O homem vulgar, diz Emmanuel, costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Ele aqui falando, começa dizendo que a revelação espiritual que está vindo do mundo superior para nós, ela não tem que falar coisas espetaculares, né? Muitas vezes nós da Terra queremos e ficamos ansiosos por revelações espetaculares. Não. Né? Emmanuel já adverte. A natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Em seguida ele diz assim: a morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. Olha só, isso é muito importante, né, gente? A gente não sai do mundo terrestre, larga o corpo físico e pula para o mundo espiritual de forma brilhante. Não, é um passo apenas, né? É um passo da nossa evolução. A gente larga o corpo físico, continua como nós somos, com as nossas conquistas e méritos e com os nossos erros e deméritos, e passamos a viver dentro da evolução natural a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E aí Emmanuel vai comentar o seguinte: a maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu ingresso nos círculos elevados do invisível
encontram uma vida humana sublimada. Olha que imagem bacana, né? Ele mostra o seguinte, que nós vamos encontrar uma vida humana sublimada no mundo espiritual, sim, mas não vamos nos ajustar a ela. Por quê? Porque nós não realizamos essa sublimação dentro de nós. E faz a comparação, o paralelo com um macaco, com um animal terreno, não é? Que conviva conosco em sociedade. Nós temos aí vários exemplos de macacos que são orangotangos ou pequenos micos que convivem conosco como animais de estimação, ou mesmo os nossos cães e os nossos gatos, não é? Convivem conosco, participam da nossa vida social, da nossa evolução tecnológica, mas não compreendem, não têm alcance de compreender a sociedade terrestre. Assim também nós, no mundo espiritual, se a gente não fizer a sublimação pelos padrões do Evangelho dentro do próprio coração, nós não vamos nos adaptar à vida humana sublimada dos planos superiores. Por isso nós precisamos dos planos mais imediatos à crosta, como por exemplo o umbral, como por exemplo a cidade espiritual de nosso lar, não é? Naturalmente que grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. Então, isso não significa, contudo, que não vamos ter novos desafios, que não vamos ser chamados, por exemplo, a compreender coisas mais amplas acerca da vida, não é? Especialmente a vida superior, que não vamos ser desafiados no conhecimento para a ascensão dos nossos domínios intelectuais, culturais e morais aos planos mais iluminados da vida. Nós teremos sim acesso, principalmente se fizermos por merecer, a novas informações da vida espiritual sublimada. E isso também é um estímulo à nossa própria evolução. Ou seja, quem desencarna não vai ficar parado, não vai ficar estacionário, principalmente se ele tem o desejo de buscar a verdade, de conhecer mais sobre acerca do ser, do destino, da dor, da vida. Se ele tiver essa chama de buscar novos conhecimentos, ele vai ter sim, vai ser desafiado a buscar esses novos conhecimentos além do túmulo, não é? O progresso, continua Emmanuel dizendo, o progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Então, o progresso ele é constante. Nós vamos vencer a barreira da morte, nós vamos transpor os umbrais da desencarnação do corpo físico, mas o que morre é apenas o corpo físico. O espírito continua com as suas conquistas e também com seus erros para corrigir. O espírito continua com seus méritos e também com seus deméritos para refazer, para reconstruir caminhos, e o progresso não sofre, portanto, solução de continuidade. Ele continua, ele não se estaciona, a não ser que a pessoa queira estacionar. Isso é outra história, não é? De ordinário, o progresso continua e a alma humana, além do túmulo, caminha para novas compreensões, buscando incessantemente a luz imortal do conhecimento, da sabedoria e do amor. Ela é atraída por essa luz. Então, essa busca do ser humano para se desenvolver, para crescer espiritualmente, essa busca é inata a todos nós. Nós já trazemos essa busca, esse anseio, quase essa ansiedade por querer mais, por conhecer mais. Isso faz parte do nosso progresso e nós encontraremos, sim, no mundo espiritual, maiores desafios para a nossa compreensão de vida, especialmente se tivermos a cabeça aberta para tanto, não é?
Felizes, aí ele vai completar o seu ensinamento. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Olha que maravilha isso. Nós que temos notícia do conhecimento espírita, né, aqui na terra mesmo, que já temos acesso a essas bênçãos reveladas pela doutrina espírita a partir da obra de Kardec, e hoje os 501 livros publicados de Chico Xavier. Olha que é muita informação, hein, gente? Só Chico Xavier sozinho publicou até hoje 501 livros, livros de informações preciosas, de esclarecimentos maravilhosos acerca exatamente da vida imortal. Então, isso já é uma grande chance, não é? Para nós outros que temos este acesso aqui na Terra mesmo e já podemos buscar um serviço novo, já podemos nos candidatar a um trabalho novo, trabalho da renovação espiritual e também da iluminação espiritual que nos compete realizar. E completando o seu pensamento, Emmanuel vai dizer: o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais do que isso. Quer dizer, o espiritismo não é simplesmente um campo de pesquisa e consulta, e também ele não é destinado unicamente a pesquisadores e estudiosos, que aliás Emmanuel fala que são raros aqueles que buscam dignamente pesquisar as questões fundamentais da alma humana, não é? Especialmente as revelações espirituais. Ele não se restringe a isto. E ele completa dizendo: o Espiritismo revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma e pelo autoaperfeiçoamento. Não é fácil, diz ele, prestar assistência espiritual aos homens da terra, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é uma obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Ele diz: claro, portanto, que, para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Então, para ter a honra de receber esses esclarecimentos, todos nós aqui na Terra temos que fazer por onde merecê-los, não é? Temos que fazer a nossa reforma espiritual, temos que fazer a nossa candidatura ao serviço desinteressado e puro em favor dos nossos semelhantes. E assim nós vamos sim seguir o caminho correto, como diz Emmanuel nessa mensagem de prefácio do livro Os Mensageiros. É indispensável, diz ele, lavar o vaso do coração para receber a água viva. A água viva é o Evangelho de Jesus, né? Várias ocasiões ele comentou isso. Mas para receber essa bênção dos céus, a gente precisa lavar o vaso do coração, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais à luz da luz eterna. Se procuras, amigo, diz Emmanuel, se a luz é espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. Que bela instrução, né?
e, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário das próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel. Uma bela mensagem de prefácio desse livro extraordinário que eu vou recomendar a todos vocês, o livro Os Mensageiros do Espírito, de André Luiz. Nós agradecemos a presença de todos, já chegamos aqui ao nosso horário final. Novamente, aqueles que queiram comentar alguma coisa, fazer algum questionamento, podem fazê-lo na fanpage do Facebook do Portal Saber Espiritismo. Não se esqueçam de colocar também a cidade de onde assistiram o programa, não é? Para nós é uma informação relevante. Nós estamos sempre aqui dando notícia dos participantes que têm nos acompanhado nesses programas ao vivo. E também, caso queiram um esclarecimento maior, mais profundo, podem também fazê-lo pelo e-mail no endereço contato@saberespiritismo.com. Semana que vem continuaremos a estudar a obra de André Luiz. Será a quarta parte, onde enfocaremos o livro Missionários da Luz. Tá bem? Fiquem com a boa noite, o nosso abraço e até a próxima semana.